informação do livro Mestre da Educação, Pedro de Camargo Vinícius, que ele vai relatar para a gente entender essa relação de Jesus conosco, já que nós, simbolicamente, somos ovelhas do seu aprisco, é simbólico isso, e ele trabalha, não é de hoje, em prol da nossa evolução intelectual e moral. E interessante para a gente entender esses aspectos, já que nós somos seus discípulos, e ele fala assim, Pedro de Camargo faz uma correlação entre o Mestre, Jesus, e nós, seus discípulos. Ele diz assim: Jesus apresentou-se perante a humanidade como Mestre e Salvador. Eu sou o vosso Mestre, disse Jesus. E ele aos que o rodeavam para escutar sua palavra sempre inspirada e convincente. Nós somos todos seus discípulos. Ele é o nosso mestre. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do Espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. Se nós lembrarmos a passagem de Jesus, ele sempre tinha um comportamento com aqueles que indagavam alguma coisa dele. Ele respondia e aguardava. Ele fazia silêncio. E por que ele fazia esse silêncio? Nós vamos verificar naquelas passagens evangélicas que, enquanto Jesus fazia o silêncio, o discípulo, aquele a quem ele orientou, ficava meditando, refletindo sobre aquelas palavras das suas indagações ao mestre. E Jesus aguardava. Pacientemente, ele aguardava as reflexões. Nós sabemos de muitos que, após esse contato com o Mestre Jesus, se tornaram realmente seus discípulos, e muitos não. Um exemplo de vocês, aquele rapaz, o jovem que o buscou antes de uma competição, e para indagá-lo. E a Amélia Rodrigues Pinto diz o seguinte: nesse diálogo, ele chegou para Jesus, e quando ele viu a figura de Jesus perante ele falou: eu amo esse homem. Olha só, ele viu, era a primeira vez, era um jovem rico, a primeira vez. A Amélia Rodrigues Pinto comenta no livro: eu amo esse homem. E ele foi indagar a Jesus o que ele precisava fazer mais para ganhar o reino dos céus. Então Jesus disse, e ele disse: isso eu já faço, porque era um jovem disciplinado, como judeu, seguidor da Torá, que lá diz o Deus único, e tinha todos os procedimentos, a honrar o pai e mãe, os 10 mandamentos de Moisés, que não lhe deixou. Então, esses 10 mandamentos eu sigo todos eles. E Jesus então disse: então vá, doe o que tens e me siga. E Jesus aguardou. E nisso, a Amélia Rodrigues relata que o jovem começou a meditar, e Jesus sim, em silêncio, a meditar sobre aquelas palavras. Aí veio a mente dele, porque ele ia participar de uma competição, aquelas corridas de biga, que existiam na época, representando os judeus que estavam sob o domínio dos romanos. Então ele se preparou meses, ele comprou cavalos, trouxe homens que pudessem treinar melhor para que ele conseguisse conquistar esse troféu para o seu povo judeu. Então ele meditou, aí disse: não, por agora eu não posso, eu tenho um compromisso. Olha só, ele adiou. E Jesus não nos força nada até hoje. Ele aguarda pacientemente nós, seus discípulos, a tomar a atitude de acompanhar.
Nós sabemos que essa atitude, à medida em que nós tomamos a decisão, ela leva tempo. Às vezes a existência de Valpeira Franco, vocês devem lembrar disso, ele disse que ele tomou a decisão de seguir Jesus na época de Francisco de Assis, lá nos anos de 1200, por aí. Foi ali, naquela existência corporal, em que ele tomou a resolução, ele falou isso numa palestra, de seguir o Mestre Jesus. É o que nós temos. O que é o Divaldo hoje? Então, botamos aí 800 anos, 800 e poucos anos. Então, há necessidade de tempo, existências, passar por situações várias, provas, expiações. Né? Então, esse jovem, Jesus aguardou, ele respondeu assim: por agora eu não posso segui-lo. Tem uma competição. Passou os dias, a competição veio, e o jovem pereceu na competição. O carro dele quebrou, ele caiu, os carros que vinham ao lado atrás passaram por cima dele. E quem o recolhe? Jesus. Ele viu Jesus recolhendo, pegando, não mais o corpo, né? Mas o espírito, e conduzindo. Era um jovem bom, seguidor da lei que ele conhecia. Mas naquele momento, aspectos materiais fizeram que ele fizesse uma outra opção. Então, ver a atitude do Mestre Jesus para convosco. Interessante, né? Continuemos assim, então, o que Vinícius nos diz. O Mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda inculto. A missão do Mestre não consiste em introduzir o conhecimento na mente do discípulo, se este não se dispuser a conquistá-lo, jamais os possuirá. Então, depende de nós. Lembra um quadro que tem Jesus numa porta? Você lembra? É um quadro que Jesus está numa porta. E só recentemente, eu não sei se uns anos para cá, eu notei, alguém me disse que aquela porta não tem fechadura do lado de Jesus. A fechadura só está por dentro do lado daquele que ele bateu e abrir. Interessante, né? Então, cabe a nós abrirmos o coração, o sentimento, para que ele possa adentrar. Né? Há deveres para o mestre e há deveres para o discípulo. Cada um há de desempenhar a parte que lhe toca. O mestre sabe mais, nem à toa que ele é mestre. O discípulo está começando. Entre aquele que ensina e aquele que aprende, é preciso que exista uma relação, uma correspondência de esforços, sem o que não haverá ensinamento nem aprendizado. Quanto mais íntima a comunhão entre o mestre e o discípulo, melhor isso advirá para quem ensina e para quem aprende. Aquela relação, né? Nós ainda, ser humano, temos um pouquinho de ciúme, né? Lembra que os apóstolos, os 12, eles tinham umas briguinhas entre eles. E havia um ciúme de quem? De João, que era o caçula, era o jovem. E João, ele chama, você é o discípulo muito amado. E uma relação interessante, que também lendo a Amélia Rodrigues, ela diz assim, todos dos 12, todos os 11 morreram violentamente. Só um não morreu violentamente, foi João. Por quê? Porque num diálogo deles com Jesus, Jesus avisou, todos terão uma morte violenta, menos João. E eles, João, não, por que João? Porque João já ama. Por isso, né, Jesus não tinha preferência, mas João era, na verdade, daqueles 12, não desmerecendo os outros, ele era o que já amava. E ele, nessa cena que a Amélia Rodrigues Espírito nos conta, João vai abraçando o mestre e diz, por você voltarei muitas outras vezes ao planeta. Aí nós vamos ver a figura de Francisco de Assis. E recentemente, lendo uma obra de Manuel Filomeno de Miranda Espírito, através
da mediunidade de Valpeira Franco, João Francisco de Assis informou que estaria voltando novamente nessa fase que nós estamos de transição, aonde lá cita, ele voltaria na Europa. O Brasil, puxa vida, né? América Latina, poxa, passar João, não, mas não, ele vai voltar na Europa. Por que ele disse? Através de Manuel Flávio Miranda no livro escreve, porque ele disse que a Europa vai passar por dores muito grandes e ele quer estar lá. Então vocês veem, né, o amor desse homem por Jesus nos auxiliando a crescer. Quantos, né, citando Divaldo, quantos ele fez ascender ao Mestre Jesus, nesse amor que ele já tinha por ele. Aí continuando aqui para a gente terminar, senão o Mestre não fornece instrução, mostra como ela é obtida. Ao discípulo cumpre empregar o processo mediante o qual adquirirá a instrução. O Mestre dirige, orienta as forças do discípulo, colocando-o em condição de agir por si mesmo na conquista do saber. Lembra, os apóstolos erravam, eles erravam certas coisas, tinham certos comportamentos, aí vinha e indagava a Jesus. Aí Jesus, não é assim, é assim. Então é interessante, não? A orientação, pacientemente, sem alarde, ele orientava eles. Para que a comunhão entre o mestre e o discípulo seja um fato, é absolutamente indispensável o concurso, a cooperação de ambos. O termo comunhão significa mesmo correspondência íntima entre os dois, ou mais indivíduos identificados num determinado propósito. Se o mestre irradia para o discípulo não irradia para o mestre, deixa de haver correspondência entre eles, e o discípulo nenhum aproveitamento tirará das lições recebidas. Jesus veio trazer-nos a verdade. Fez tudo quanto lhe competia, fazer para o cabal desempenho dessa missão que o Pai lhe confiara, não poupou esforço, foi até ao sacrifício. Resta, portanto, que o homem e o discípulo façam a sua parte para entrar na posse da verdade, essa luz que ilumina a mente, consolida o caráter e aperfeiçoa os sentimentos. Aqueles que já satisfizeram tal condições, vêm bebendo da água viva, vêm apanhando dia por dia partículas de verdade e centelha de luz. Então está aí, nós, né, que nos chamamos discípulos, nos consideramos discípulos de Jesus, naturalmente devemos entender que há necessidade de um tempo. Nós não conseguimos de imediato, mas as existências corporais, nós vamos desenvolvendo essas virtudes, esses valores e vamos realmente caminhar com Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui. Quando é que nós começamos? O histórico de cada um. Por exemplo, Emmanuel Bezerra de Menezes, vamos ver, Luz, Eurico de Barçanufo, Joana de Anjos, lá atrás, Joana de Anjos, Joana de Cusa, que se sacrificou, ela e o filho, na fogueira, na perseguição que os cristãos tiveram. E o algoz dela, que acendia com a tocha para acender a fogueira, ela com o filho, sabendo que ela era uma patrícia romana, perguntou a ela, abjura, se você abjurar, eu te libero, abjura, mesmo que depois você não siga, mas abjura. E o filho dela, não, abjura, mãe, abjura. E ela, não. Aí o algoz falou para ela assim, que mestre é esse que só ensina vocês a morrer? E ela responde, ele não nos ensina só a morrer, mas a te amar também. O algoz. Joana de Cusa, Joana de Ângelo, em várias existências nós tivemos aí no Brasil, uma das mártires da nossa independência, no México, lá em Assis também, com Francisco de Assis. Então nós vemos aí esse espírito. Emmanuel, senador Públio Lentz, lembra do encontro no lago de Cafarnaum? Ele e Jesus.
E ele fez a opção, olha só, Jesus, ele indaga Jesus, porque a filha dele estava com uma doença muito grave, ia perecer. A esposa de Publio Lentulus, senador romano, está lá no livro há 2000 anos, pediu a ele que fosse falar com Jesus. Ele foi, teve um encontro e Jesus conversou com ele, orientou: você faça a sua escolha. E o que ele fez a escolha? Aí Jesus aguardou. Então, no livro mostra, aí ele começou a refletir. Ele viu o Império Romano, um senador romano, né? Viu o Império Romano, quem é esse homem? Aí começou a meditar. Eu sou um senador do Império Romano, quem é esse homem? Simples, que me indaga isso. Aí ele fez a opção dele. Fez a opção dele por César. E nós sabemos as lutas que esse espírito teve que fazer. Mas hoje, né, temos a figura de Emmanuel. Então nós estamos vendo a trajetória. Isso é um exemplo para a gente que, à medida em que nós aceitamos, há um esforço nosso, individual, que leva existências para consolidar realmente esse título de discípulo, de ter o coração. Eu acho que todos nós temos esse desejo, né? A gente quer ver uma pessoa e ter só simpatia. Nem sempre acontece, né? Somos imperfeitos ainda, mas ter simpatia. Eu vou contar um caso para vocês. Eu trabalho em um hospital, uma maternidade. E eu cheguei na maternidade todo contente, todo feliz para assumir meu posto no meu plantão. E naturalmente as pessoas se conhecem, né? Já tem vai fazer 20 anos que eu trabalho lá e as pessoas se conhecem. E então, todo sorridente, aí, né, entrei na portaria: bom dia, boa noite, boa noite, boa noite. E nisso, quando eu vou entrar no corredor para ir para a minha sala, e aquelas portas que abrem por dois lados, nisso eu abro a porta e vem um auxiliar de enfermagem. E ela, boa noite, um maior sorriso. Ela olhou para mim: gente, estragou meu plantão. Fiquei sentido. Tive que fazer um esforço, não era a primeira vez. Já tive fazer um esforço de muita gente, como eu também devo obrigar muita gente a fazer esforço, entendeu? Por isso que a gente deve tomar cuidado em relação a... Aí tá legal. Mas aquilo doeu tanto assim para mim, eu consegui, que eu digo: vai ter vingança. Deixa estar. Eu vou ter outros plantões, eu vou encontrá-la, vou ignorá-la. Ela vai me dar boa noite, como já costumamos fazer, e eu vou ignorá-la. Quero que ela sinta a vingança, né? Tá legal. Passou o tempo, mas aí eu comecei a meditar. Poxa, é um hospital. Ela estava na sala na sala, esqueci o nome agora. É uma sala em que as pacientes aguardam atendimento e ali vão fazer os primeiros... Recepção. Isso, não é, lá eles não gostam de recepção, a recepção é antes, né? É uma sala de exames. Sala de exame, onde tem médicos, enfermeiros, e ela trabalha aí. Gente, é uma correria, problemas em cima de problemas. Tá legal. Eu comecei a meditar, um mês depois eu a encontro no mesmo corredor, coincidiu o plantão. E eu, pronto para minha vingança. Eu tinha um direito, né? A lei de Italião, né? Mas, sabe o que aconteceu? Ela me quebrou. Ela abriu um sorriso: meu querido, boa noite, você está bem? Claro, boa noite, eu estou bem. Acabou. Né? Eu estou dando um exemplo nosso, né? Ela me quebrou naquele momento, me deixou chateado, e agora esqueci completamente. Então vocês estão vendo como nós somos seres humanos ainda, sensíveis a coisas às vezes que nós não entendemos. Uma pessoa em determinadas tarefas, ocupada, preocupada com certas coisas. Então tem que fazer essas reflexões às vezes, né? Vamos continuar então aqui o nosso estudo. No Evangelho, no capítulo 1, não vim destruir a lei, uma das afirmativas de Jesus, diz o seguinte, para a gente entrar no nosso assunto: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo,
Então a nossa origem é espiritual. Nós estamos aqui temporariamente. Está lá no livro dos Espíritos, no que é o Espiritismo, que o mundo espiritual é primário, sempre existiu. O mundo material que nós estamos, ele é secundário. Poderia até não existir. Poderia até não existir. Está lá escrito, né? E diz então assim: ele mostra não mais como coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso mesmo relegados para o domínio do fanatismo e do maravilhoso. É a essa relação que Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. Agora que é importante, o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica com facilidade. A oportunidade que nós temos na atual existência de uma doutrina que dá a chave da interpretação dos ensinamentos de Jesus. E com isso faz o quê? Que nós possamos nos elevar mais rápido. Entender, compreendê-lo agora com mais facilidade. Coisas que nós talvez não fizéssemos anteriormente. Tem que desmerecer qualquer religião, que elas são importantes, porque todos nós aqui, se não foi na atual existência, em existências anteriores, passamos pelas outras religiões. E acreditávamos fielmente no que ela dizia, mesmo que não compreendêssemos com exatidão o que queria dizer. Se não foi nessa existência, em outra. Na atual existência, eu tive a oportunidade, apesar dos meus pais de serem católicos, ele nunca nos levou na igreja para receber aqueles ensinamentos normais, né? Como nós temos hoje, evangelização. Então, mas quando eu optei por uma religião, eu tornei-me espírita. Então, mas sim, com certeza, em outra existência, tive em outras religiões. Tá? Então, aí nós vemos esses aspectos importantes para a gente possa entender lá o que nós vamos ler e estudar hoje. Vamos lá então aí. É o capítulo 2, né? E que aquela afirmativa do Mestre Jesus é horrível. Você tem que procurar as coisas quando você não marca. Achei. Estava pertinho, tá? E ficar lendo. Meu reino não é deste mundo. Então eu vou ler uma passagem, que é aquela passagem que Jesus está perante Pilatos, que é o governador da Judéia, tá? Representante do Império Romano lá, e Jesus é levado a ele para interrogatório. Mas Jesus, antes de ser interrogado por Pilatos, ele fora por Herodes, um dos tetrarcas, porque a Palestina, quando foi ocupada pelos romanos, foi dividida em 4 partes. São os 4 filhos de Herodes. E 2 filhos dele também têm o mesmo nome, mas têm um sobrenome diferente. E foi dividido porque o Império Romano tinha, né? Ele tinha essa técnica usada até hoje pelas grandes potências, dividir para conquistar. Então eles não podiam deixar a Palestina com um líder só. Eles tinham que deixar a Palestina com mais, porque eles não se davam, eram irmãos consanguíneos, mas não se davam, brigavam pelo poder, e assim os romanos podiam controlar aquela região. Esse método é usado até hoje pelas grandes potências. Dividir para conquistar. É um método cruel, na verdade. Fazem com que aquelas nações briguem entre si os seus membros, porque assim não se preocupam em lutar contra eles. Aí diz assim esse diálogo. Então, Jesus já tinha passado por Herodes, o tetrarca daquela região, já tinha passado pelo Sinédrio e voltou para Pilatos. Por quê? Porque Herodes e o Sinédrio tinham medo de condená-lo. Tinham medo que o povo ficasse revoltado. E queria botar a culpa em quem?
nos romanos. Por isso devolvem ele para Pilatos. E aí é um diálogo com Pilatos. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Aí Jesus afirma: se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino, importante, ainda não é aqui. Ainda. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei. Sim, porque ele tinha um reino. Pilatos entendeu: Meu reino ainda não é assim. Logo ele, então tu és rei? Diz Pilatos: Logo tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. É nesse diálogo que nós vamos trabalhar. Quando Jesus afirma que o meu reino ainda não é deste mundo, ele está fazendo uma projeção do futuro. Ora, ele sabia que nós somos espíritos eternos, que nós vivemos no mundo espiritual, estávamos naquela existência corporal. Ele sabia que nós estávamos no aprendizado. Era um povo pastor e ignorante ainda. Tinha homens de conhecimento? Sim, tinha. Por exemplo, os fariseus. Nós pensamos que os fariseus eram qualquer um. E Jesus constantemente estava alertando ele. Hipócritas. Porque eles eram a grande maioria. Mas tinha um ou outro nome. Mas por que os fariseus recebiam? Porque os fariseus eram os intelectuais do povo judeu. Segundo a Amélia Rodrigues Pinto, eles eram letrados, nobres, das classes mais nobres, conhecedores profundos das leis, eram estudiosos, eles não eram qualquer um, mas altamente orgulhosos e aproveitadores por essa capacidade de exploradores do povo, do seu próprio povo. Por isso que Jesus constantemente estava chamando hipócritas, porque Jesus os conhecia. Jesus nos conhece no íntimo. Lembro a vocês aquela passagem do próprio há 2000 anos, quando ele encontra Públio Lentulus, quando ele diz assim: conheço cada um de vocês no íntimo. Ele fala isso a Públio Lentulus. E naquela passagem do paralítico de Cafarnaum, aquele que desce pelo telhado, estava na casa de Simão Pedro, e eles não conseguiam ver, a casa estava cheia, eles sobem no telhado, abrem um buraco, já tinha um buraco, eles ampliam e descem o paralítico até Jesus. E Jesus diz o nome dele, sem ele ter dito, e diz: te conheço desde ontem. Ele depois vai meditar. Interessante, o paralítico depois de curado. Interessante. Eu nunca ouvi. Era a primeira vez, ele disse que me conhece desde ontem. Olha só. Não conhece nos íntimos e é cada um de nós. Então olha que nós somos poucos, né, gente? Parece que cada ano aumenta muito. Recentemente era 7 bilhões, já está em 8. E isso encarnado. Fora os desencarnados, que a proporção é bem maior. Então ele nos conhece no íntimo. Ele sabe o que nós desejamos e queremos. E veja bem, nenhum dos dois casos que nós citamos se tornaram os discípulos de Jesus. E um deles foi curado, o paralítico, e não se tornou discípulo. Porque mal foi curado, para onde ele foi? Beber e para a taberna. E para o Lentulus, que teve a filha curada quando chegou em casa, se tornou cristão? No livro mais tarde, sobre grandes dores, se tornou. Então, quando Jesus fala que o reino dele ainda não é deste mundo, é que ele sabia que havia necessidade de tempo, de que cada um de nós, através dos tempos, passando por situações, provas, expiações, iríamos fazer essa transformação, vir para dentro de si. Isso Jesus sabia. Tanto que ele trabalha até hoje, não só
muito tempo antes, né? Está lá na Gênesis publicada por Allan Kardec, que Jesus recebeu de Deus, né? Está lá, do Sol, uma bola de fogo se deslocou, não só a Terra, né? Deslocou uma bola de fogo, Júpiter, Vênus, Marte, Saturno, todos eles, porque aquela rotação, o Sol, uma bola de fogo, foi liberando pedaços, e esses pedaços formaram os planetas que nós conhecemos hoje. Formou a Terra, e da Terra, está lá na Gênesis, tá? De Allan Kardec, e a Terra também num processo de giratório, o que é que ela faz? Surge a Lua, dela também sai um pedaço, que vai ser o nosso satélite, a Lua. Então vocês veem, desde aí e bem antes, ele já trabalhava por nós. Então ele nos conhece muito bem. Então nós estamos falando da vida futura. Allan Kardec então vem aqui, ó, a vida futura. Porque esse reino vai ser implantado. É questão de tempo. Se eu falar em tempo... É 9h20. Ah, não. Então por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as suas circunstâncias como a meta que se destina à humanidade e como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, o que não crê na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não compreende ou considera uma puerística. Um exemplo, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos. Mas viu que a doutrina espírita é a chave, que nós lemos aqui, no capítulo 1, item 5, por que bem-aventurados os aflitos? Por que felizes os aflitos? Porque os aflitos ou estão resgatando um passado de erros e culpa, ou estão passando por uma prova para se aperfeiçoar. Ora, sem a vida futura, parece que Deus não é justo e não é bom. Então nós entendemos que nessa jornada, a chave que a doutrina espírita traz, evolutiva, nós passamos por certas circunstâncias que são dolorosas, que dói, que de vez em quando tira nosso otimismo, mas que elas têm uma razão de ser. Eu era espírita ainda e há cerca de 20 anos eu perdi meu emprego. E com o resultado do tempo de serviço, com um monte de coisa que surgiu, eu pude levar, como tinha casa própria, mas ainda já casado com 4 filhos, e não consegui, era uma crise. Tentei, não consegui. Então o que aconteceu? Eu fiquei 3 anos e meio desempregado. Só arrumei um negócio, que eu trabalhei 2 ou 3 meses depois. Mas nos últimos 6 meses, eu esqueci a doutrina espírita, esqueci tudo. Comecei a me revoltar intimamente. Pô, mas por que eu? Mas por que isso? Por que aquilo? Poxa, mas eu não vou para a evangelização? Eu não participo de estudo, eu ajudo aqui e ali, por quê? Começou. O negócio era feio, até que a minha prece, minha prece à noite era reclamando com o Mestre Jesus. Eu cheguei a ponto de dar soco na cama antes de dormir. Passados esses 6 meses, tanto minha esposa como eu, ela não trabalhava, porque era de 4 crianças, né? Ela passou com um concurso como professora e eu passei com um concurso também. Ela foi chamada em março e eu fui em junho. O negócio estava tão feio intimamente que eu fiz a prova, eu fiz vários, né, concursos. Eu fiz a prova, saiu o resultado com meu nome e eu não acreditei. Meu nome, gente, no jornal. Não.
eu botei o jornal no canto, teve que no dia seguinte eu ler novamente para aceitar. Então vocês veem que nós estamos sujeitos a abalos. Somos seres humanos, temos sentimentos e muitas vezes precisamos de outros para que possamos levantar. Por isso as instituições religiosas têm tanto atendimento, tantas coisas no sentido de usar as páginas, né? Hoje então, quem tem um grupo aí de 1000 pessoas tem que dar muito bom dia pelo WhatsApp, pelos grupos, né? E é bom, você recebe várias mensagens de otimismo, isso é excelente. E cabe a você, às vezes naquele dia está precisando daquilo. É interessante. Aí continuamos nós, né? Então, as bem-aventuranças. Sim, a vida futura, bem-aventurados os aflitos, os misericordiosos, o que tem puro coração, os mansos e pacíficos. Gente, ser manso e pacífico não é fácil. Mas a vida futura, o amanhã, tem a recompensa. Vamos nos sentir bem, melhores. No início, nos primeiros séculos do cristianismo, diz Joana de Anjos, que morreram através do sacrifício para implantar o cristianismo, 1 milhão de discípulos de Jesus. 1 milhão. Nos primeiros séculos do cristianismo. A perseguição começou com Nero, lembra do incêndio? Deu um negócio dele, incendiou Roma, começou por ele, aí ele não tinha quem botar a culpa, porque a classe média da época estava querendo esganá-lo, né? Porque já sabia que ele tinha alguns problemas, já está querendo esganá-lo. O que aconteceu? Poxa, ele quer arrumar um culpado. Os cristãos. Aí arrumou o culpado. Levou 300 anos de perseguições. 300 anos. Só terminou com o Edito de Milão, se não me engano, 13 de junho de 313, e que Constantino declarou que ser cristão não havia problema nenhum. A partir daí, há toda uma mudança, né? Inclusive o próprio cristianismo vai perder suas características da simplicidade de Jesus. E os que não aproveitaram, ou aproveitaram como é do homem imperfeito, como conseguir o poder, acabou de perseguido a perseguir. Então são circunstâncias muito diferentes, né? Olha só, quanto aprendizado nós vamos fazer. Aí continuando, né? Esse dogma, a vida futura, a doutrina espírita não tem dogma. Dogma é uma coisa que você não, é um fundamento que você não tem como discutir. E esse caso, a doutrina espírita não tem dogmas. Mas por que Allan Kardec usa esse termo? Para dizer que a vida futura é indiscutível. Então ele usa esse termo. Aí ele diz assim: pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensino do Cristo, razão pela qual está colocado numa dos primeiros lugares à frente dessa obra, pois deve ser alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então a recompensa, muitas vezes, está em outra existência. Como explicar, né? Eu falo isso porque minha esposa trabalhava numa escola especial de vários tipos, crianças com Down ou cadeirantes com deficiências mentais, sem nenhum movimento. Como explicar isso? E como é que pode o município, né? Os municípios, cá está no caso do município do Rio, ele tem 10 escolas em cada região administrativa, ele tem 10 escolas especiais. Como é que pode um grupo de professores, especialistas, trabalhar essas crianças? E minha esposa disse que o tempo que ela trabalhou, ela viu muitas crianças, independente de muitas serem educadas. São espíritos altamente comprometidos, mas não abandonados. Recentemente eu vi o Divaldo Pereira Franco contando isso para a gente mostrar que nós não podemos desistir. Ele contando um caso da Madre Teresa, que foi à Suíça, na cidade de Genebra. Desculpa, aí a gente se perde. E ela foi visitar uma amiga. E quando ela chegou na casa dessa amiga, ela estava numa cadeira, deitada,
sem muitos movimentos, que só a mão, ela sofreu alguma coisa na existência e acabou ficando nessa situação. E só falava, falando baixinhos e faltando letras. E ela utilizava um computador e escrevia. Era o que eu podia fazer. E ela então pergunta pelo aparelho, computador, a Madre Teresa se ela continuava fazendo a caridade. Aí a Madre Teresa disse que sim, estão fazendo os esforços, estão tentando ser útil, aquele jeito da Madre Teresa, né? Aí ela chorou e ela perguntou assim, pediu a Madre Teresa, faça uma caridade comigo. Sim, que caridade você quer? Me faz a eutanásia, tira a minha vida. A Madre olhou para ela, abraçou, beijou, fez carinho, disse, não, você pode fazer muita coisa ainda. Aí ela, deve ter respondido, como? O que? Divaldo contou recentemente, estou contando meio de... lembra que a gente quando conta a história de alguém, a gente sempre... Então, e Madre Teresa então orientou, você pode fazer prece, mandar para as pessoas, olha só, já que ela só tem aquele movimento, não pode nem falar. E Divaldo conta que quando Madre Teresa desencarnou, algum tempo depois, já existiam 1.200 pessoas na mesma circunstâncias ou parecidas, se comunicando e fazendo prece. Olha só, diríamos, é uma pessoa inútil, né? Porque ela mesma se sentiu, ela pediu, faz uma caridade para mim, faça eutanásia. Não, a Madre Teresa mostrou a ela que existia alguma coisa a fazer ainda, e ela fez. E com isso, naturalmente, deve ter desencadeou uma série de outros processos. Então, se estamos vivos e temos que valorizar a vida, gente, por quê? Porque o próprio Divaldo, há umas 2 ou 3 semanas, eu vi que nós que estamos reencarnados, temos que valorizar. Sabe por quê? Para reencarnar está difícil. As filas no plano espiritual estão indo, como ele está de vez em quando lá, ele sabe, né? As filas no plano espiritual estão muito grandes e para reencarnar está difícil. Então, estamos aqui, vamos aproveitar. Diz ele, vamos lá então, vamos continuar. Jesus, porém, confirmando o seu ensino com o estudo dos homens da sua época, não julgou conveniente, porque Jesus não podia falar tudo. Quem lê o livro de Amélia Rodrigues vai verificar que Jesus fazia o seguinte, ele falava para a multidão, dentro das possibilidades de entendimento dele, e em particular, ele ficava a noite toda orientando os apóstolos e os discípulos mais próximos, falando do mundo espiritual, explicando uma série de coisas, porque eles tinham um entendimento melhor. Olha só, então para o povo, por isso que a doutrina espírita é a chave, ele falava de acordo com... Aí usava o quê? As parábolas. O que são as parábolas? São histórias simples, com fundo moral, falando das coisas, da ovelha, das plantações, do senhor da vinha, que assalariava empregados. Então ele falava dessa forma, para que eles entendessem. Mas para os apóstolos e discípulos mais próximos, ele falava abertamente determinadas coisas, para que eles pudessem entender. Então nós vamos verificando aí que até o ensino, porque Jesus falou abertamente, até os ensinos ele tomava cuidado, porque era um povo que não poderia entender. Tem uma passagem, lembra aquela passagem de Nicodemos, que ele fala nascer de novo? E eu, com a doutrina espírita, eu aprendi, o significado daquela passagem. É necessário que o homem nasça de novo. Aí Nicodemos, que era fariseu, mas era daqueles fariseus dignos e honrados, ele faz uma série de indagação. Então, com a doutrina espírita, eu tinha uma visão dessa passagem. E um belo dia eu estava em Caxias, já faz alguns anos, e tinha um pastor
na praça, naquela praça, acho que é a Praça do Pacificador, falando no microfone e citou essa passagem. E eu estava ali, passando, aí eu parei para ouvir. Aí, o que ele vai dizer? O que ele disse não justificava para nós espíritas, ele está falando da reencarnação, das várias existências corporais. Ele falou de uma forma, de uma interpretação que não tinha nada a ver. Olha só, a chave que nós temos para que possamos entender e compreender os ditos do Mestre Jesus e assim possamos agir com mais firmeza nessa jornada. Vamos tirando cada hora, né? Estou dizendo aqui, ó. Lembra que Jesus falou: se amardes, observai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai e vos enviarei o Consolador, a doutrina espírita que nós temos, né? E ele continua, está lá no livro Primícias do Reino, diz o seguinte: fazer homens fortes, as mulheres também estão incluídas, tá, gente? Não é preconceito não, porque o homem aqui é a humanidade, né? Fazer homens fortes e puros, como as criancinhas, eis a meta do Espiritismo, tornando-os hoje melhores do que ontem, e amanhã melhores do que hoje. Olha só, a vida futura. O dia em que nós realmente teremos na Terra esse reino que Jesus deseja. Depende de cada um de nós. À medida que cada um de nós vai se modificando para melhor, o que vai acontecer? Vai multiplicando-se. E vai chegar um tempo em que a Terra vai ter só espíritos que pensem na fraternidade, na solidariedade. Nós sabemos que existem mundos melhores que a Terra. Lembram da escala espírita? 3 ordens e 10 classes. Terceira ordem, espíritos inferiores. A Terra ainda é composta de uma grande parte de espíritos inferiores. Segunda ordem, espíritos superiores. A Terra tem alguns que vêm aqui em missão, está entre nós. E primeira ordem, espírito puro, um exemplo, Jesus. Mas os mundos também têm uma escala. Então vocês estão vendo, tudo tem uma escala. Individualmente, e os mundos. Tem 5 ordens, 5 classes. Primitivos, que a Terra já passou. Prova e expiação, que nós estamos no fim, em transição para a terceira fase, regeneração. Felizes, a 4ª, e ditosos, celestes, a 5ª. Então, olha só, estamos numa caminhada. Depende de cada um de nós realizarmos essa caminhada. Então, por isso, nós não podemos desistir. Eu falo isso, né, não só para vocês, mas para mim também. E como vocês estão no mundo, têm meus problemas, não só pessoais, íntimos, que eu tenho que resolver, mas como um membro de uma família, de uma sociedade. A história que eu contei de vocês, do trabalho, né, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Seja com o vizinho, seja na condução, seja no ambiente de trabalho, seja dentro da própria família. Então, nós todos estamos sujeitos a isso. Então, a doutrina espírita, ao equilíbrio, ao raciocínio, à modificação, a não guardar raiva, rancor, ódio, a não querer vingança. Eu falei vingança, mas era brincadeira, tá? Então, a não querer isso. Então, esse é o processo que vai fazer com que nós nos transformemos. Aí sim, um dia virar a Terra, como por exemplo, nós lembramos a vocês que o sistema solar, que nós pertencemos, tem 9 planetas, não é isso? E que o Júpiter, está lá na Revista Espírita, está publicada pela Allan Kardec. Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Lá só existe espírito da 2ª ordem. A 2ª ordem. E, muitas vezes, isso, espíritos encarnados, tá, gente? Está lá nos espíritos encarnados. Eles fazem várias perguntas, como é lá a vida e tal. E muitos deles ainda estão na Terra. Um exemplo, Zoroastro. Se vocês forem no dicionário ver Zoroastro, né, agora tem a internet, eles vão dizer. Mozart, que veio na música. Então lá relata
entrevista Mozart, Zoroastro, e mostra a casa deles em Júpiter. Zoroastro é ligado à ciência. Então a casa dele, a fachada, tem em cima do Sol, das estrelas, dos sistemas. E Mozart era a música, e tem aquelas figuras das partituras das músicas. Então vocês veem, não é fantasia, mas é um mundo em que espíritos só da segunda ordem. Então o planeta Terra está nessa caminhada. Então um dia, realmente, todos nós poderemos dizer: Jesus está presente no nosso planeta e em nós mesmos. Por exemplo, uma das perguntas que fizeram a um dos moradores de Júpiter, se lá existiam leis. Ele fez sim, se existiam livros. Vocês já viram o Código Penal nosso? É o Código Penal, são vários livros. Vai ter um Código Civil, Código não sei o quê. Então, se for botar aqui, fazem uma biblioteca. E perguntaram a ele: vocês têm livros, se eu não me engano? Não. Ué, poxa, está aqui, ó. Eles não precisam mais. Não tem doença, não tem prova e expiação, só trabalham por bem e em missão em planetas inferiores a deles, como a Terra. Então vocês veem que será implantado esse reino que Jesus falou? Sim, mas lembra da música? Depende de nós, de cada um de nós. Isso vai acontecer. E que nós todos possamos fazer nossos esforços individuais e dentro da nossa possibilidade, já que nós não podemos, lembra como Jesus trabalha conosco? Ele não nos obriga a nada. Ele mostra, faz com que nós meditemos e o tempo faça o trabalho dentro de nós. Nós não podemos exigir dos outros modificações que nós mesmos ainda temos dificuldade. Mas um dia, o planeta Terra será um planeta onde todos nós viveremos o amor e a fraternidade. Esse é o objetivo. Obrigado e até a próxima.